os esclarecimentos que combatem os argumentos contrários à família 35. E nele nós traremos esclarecimentos sobre a relação entre pressuposição e evidência. No bojo deste vídeo, nós vamos inclusive esclarecer uma pergunta muito frequente sobre o assunto. Isso porque as pessoas dizem: eu posso até concordar que a família 35 tem o exato texto do Novo Testamento, mas e os cristãos antes dela? Como fica o texto bíblico do Novo Testamento nas gerações anteriores? Mas antes de oferecermos uma resposta, gostaríamos de esclarecer que cada um de nós tem uma visão sobre os pontos mais relevantes que permitem a compreensão do tema. Na visão do Dr. Pickering, a solução da crítica textual como um todo gravita na correção das pressuposições. Portanto, ele entende que o problema central a ser resolvido são as pressuposições. Isso porque as evidências são as mesmas para todos, mas as pressuposições governam a maneira como olhamos para as evidências, o que altera a conclusão. Nossas pressuposições são muito claras. 1. O soberano Criador existe. 2. Ele entregou uma revelação escrita ao homem. 3. Ele preservou essa revelação intacta até hoje. Portanto, precisaríamos que os seguidores do texto crítico respondessem quais são as pressuposições deles. Provavelmente, eles imaginam que o centro do problema seja a pressuposição 3, já que eles talvez diriam que a preservação da revelação escrita objetiva de Deus não precisa ser intacta. Aliás, não teria sido intacta, já que os manuscritos mais antigos que eles acham melhores, os do Egito, não têm uma preservação intacta. Alguém pode achar que eles sequer preservam o texto. Eles preservariam só uma essência ou as doutrinas fundamentais da palavra de Deus escrita seriam 100% preservadas. Mas as outras duas pressuposições, eles não teriam problema em reconhecer e em concordar. Mas o que buscamos mostrar é que pegar as conclusões, os métodos de Hort, sem os pressupostos de Hort, como o Bert fez no mini curso do 2 Dedos de Teologia, isso trará lacunas na interpretação das evidências. No entendimento do Dr. Pickering, existem evidências que ele considera chave e que, portanto, precisam ser respondidas para que se entenda melhor a importância das pressuposições e se verifique como elas estão imbrincadas, entrelaçadas nos métodos em voga. Portanto, eles precisam responder essas 5 perguntas. Primeira, a transmissão do texto do Novo Testamento foi normal desde o início? Com isso, queremos saber se quando os escritos, os manuscritos do Novo Testamento foram enviados, quem os recebeu, quem recebeu esses documentos, reconheceu o conteúdo como redação inspirada. Isso produziria o desejo natural das outras congregações de terem cópias desses documentos. Mas desde o início, os escribas, os copistas, quem copiou esses documentos, fizeram cópias razoavelmente honestas dos manuscritos que eles tinham em mão? Segundo, em algum momento a redação original se perdeu? Nosso propósito aqui é saber se na visão deles, em algum momento da história, houve o contexto de não existir em mosteiros, bibliotecas ou outros lugares manuscritos com a exata redação do texto original do Novo Testamento. E, assim, fez com que os manuscritos com o exato texto original do Novo Testamento não fosse acessível a nenhum cristão no mundo. Essa é a pergunta que fizemos no início do vídeo. Terceiro, os manuscritos mais antigos conhecidos, eles são representativos?
Eu imagino ser pacífico que no início, nos primeiros séculos, havia uma quantidade muito maior que a que temos hoje, que sobreviveram relativos a esse período. Então, os manuscritos que sobreviveram e temos acesso hoje, eles possuem um texto que é capaz de demonstrar, de evidenciar a realidade dos outros manuscritos do seu tempo, mas que não sobreviveram? Para facilitar o entendimento, veja que na primeira pergunta nós entendemos que muitas cópias foram feitas ainda no período apostólico, ainda no primeiro século. Isso fez com que, conforme abordado na primeira pergunta, tivesse início a um texto majoritário. Nossa pergunta aqui é se os manuscritos mais antigos que temos hoje, que sobreviveram, que foram achados no Egito, se eles têm um texto parecido com esse texto majoritário da primeira pergunta que nós entendemos que existiu. Quarta pergunta: quais eram as credenciais do Egito? Precisamos saber como os seguidores do texto crítico entendem sobre as condições, em qual contexto estava o Egito no período em que os manuscritos que os seguidores do texto crítico chamam de melhores, mais importantes, com melhor pedigree, foram escritos. Isso porque esses manuscritos são de lá. Quinta pergunta: houve participação sobrenatural na transmissão e continua havendo no mundo acadêmico? Os manuscritos possuem variantes textuais, mas isso retira a participação sobrenatural na transmissão? Hoje, o sobrenatural poderia influenciar a academia para aceitar ou recusar uma doutrina? O Dr. Pickering é largamente criticado por achar que a quinta pergunta é de longe a mais importante. Para ele, esse ponto esclarece o que houve no processo de transmissão e o contexto acadêmico contemporâneo. Mas, voltando aos pressupostos e às evidências, vejamos se eles não estão embrincados, entrelaçados na teoria de Hort. O próprio Bert afirmou no mini curso do 2 Dedos de Teologia que os métodos para se editar o texto, a metodologia para a escolha da variante inspirada, que é ensinada e enfatizada nos seminários teológicos mundiais com o objetivo de se chegar o mais próximo do texto original, essa metodologia veio de Hort. E o resultado da aplicação dos métodos de Hort é o texto crítico ou eclético, ou seja, o texto de Nestle-Aland 28 e a quinta edição revisada das Sociedades Bíblicas Unidas, já que o próprio texto de Hort hoje só é usado pelas testemunhas de Jeová. Portanto, eu espero que tenha ficado claro que a crítica textual eclética teve como fundamento a teoria de Hort. Mas a teoria de Hort tem fundamento no entendimento, na mente de Hort. E quais eram os pressupostos de Hort? Qual era a mente de Hort ao se aproximar dos manuscritos do Novo Testamento? Em outras palavras, quais os pressupostos da teoria eclética que vem de Hort? Onde está o alicerce dela? Ela tem como alicerce, como fundamento, as seguintes falsidades. 1. Os escritos que compõem o Novo Testamento não foram inspirados. 2. Os cristãos contemporâneos aos primeiros manuscritos não reconheceram esses escritos como inspirados. 3. No começo, ninguém se preocupou com a proteção e preservação desses escritos. 4. Com isso, a redação original se perdeu, no sentido de que ninguém mais sabia qual teria sido essa redação original. 5. Por isso é impossível restaurar o texto original por meios objetivos. 6. A transmissão do texto não foi normal desde o início, entre outras coisas. Ademais, Hort concordou com a teoria de Darwin quando ela foi proposta. Você se lembra da nossa primeira pressuposição?
o soberano Criador existe. Hort deixou claro em suas cartas que não cria que o texto do Novo Testamento era inspirado. Tá lembrado da nossa segunda pressuposição? O soberano Criador entregou uma revelação escrita ao homem? Será que os pressupostos de Hort influenciam na análise das evidências? Portanto, isso é a construção, é a base histórica feita por Hort. Isso resultou em um método, em uma metodologia. E são os métodos de Hort que mandam escolher a leitura mais difícil, a leitura mais curta, são seguidos de forma declarada, ainda hoje, pela esmagadora maioria dos seminários teológicos. A análise das evidências com esses pressupostos fez com que Hort preferisse os manuscritos mais antigos. E qual o problema dos manuscritos mais antigos? É que o texto deles, a redação deles, é horrível, cheio de erros, de contradições, de variantes textuais, de problemas ortográficos. Não há como saber o que estava no original. E por que eles devem ser preferidos em detrimento dos outros manuscritos com um bom texto, mas que são tardios? Porque Hort disse que teria havido uma recensão, uma revisão em que alguém teria manipulado a redação do texto do Novo Testamento. Então eles precisam separar o texto entre o que foi inspirado por Deus e o que foi fruto de uma imposição de alguma autoridade eclesiástica. Nós conhecemos os nomes dos revisores da Septuaginta, da Vulgata, mas não do texto grego do Novo Testamento. Hort cogitou que essa revisão podia ter sido feita por Luciano de Antioquia, uma revisão luciana. Mas o próprio Bert reconheceu que não há evidências que Luciano tenha feito essa revisão. E nós não temos nenhum nome que teria sido essa autoridade eclesiástica, simplesmente porque essa suposta revisão não deixou nenhum rastro na história da igreja. Nós afirmamos ser impossível uma revisão de todo o texto grego do Novo Testamento ser feita sem deixar rigorosamente nenhum rastro na história. Mas a alegação de Hort que essa recensão ou revisão existiu é ecoada até hoje pelo mundo acadêmico. Esse é o motivo que o Dr. Pickering afirma que os pressupostos de cada um são importantíssimos e devem ser ditos explicitamente, pois governam a interpretação da evidência. Se algum seguidor do texto crítico discordar nos dias de hoje da visão de Hort, ele precisa esclarecer em quais pontos. Mas nós esclarecemos que mudanças de direção em alguns galhos de uma árvore não conseguem, nesse caso que estamos tratando, mudar o tronco. O resultado da preferência dos manuscritos mais antigos pode ser mantido. A correnteza permanece a mesma. Mas quais evidências são ignoradas? Quais evidências históricas são ignoradas? 1. Os apóstolos sabiam que estavam escrevendo escrituras. 2. Os apóstolos sabiam que seus colegas estavam escrevendo escritura. Basta ver que Paulo, rigoroso fariseu, colocou em pé de igualdade escritos do Novo Testamento com o Velho Testamento. 3. Os cristãos contemporâneos reconheceram imediatamente que esses escritos eram escritura. 4. Logo, se preocuparam na proteção e preservação desses manuscritos. 5. A proliferação de cópias bem feitas começou em seguida. 6. Houve transmissão normal desses escritos desde o começo através dos séculos. 7. Assim, a redação original nunca se perdeu. Agora vamos usar as evidências para dar as nossas respostas às 5 perguntas. As perguntas que queremos conhecer as respostas dos seguidores do texto crítico. Mas nossas respostas serão utilizando os nossos pressupostos. Primeiro, nós afirmamos que a transmissão do texto foi normal
desde o início até os nossos dias. Ou seja, quem recebeu os primeiros documentos, os primeiros manuscritos da Bíblia, interpretou, sabia que estava lidando com texto sagrado. Isso fez com que a demanda, a necessidade por cópias fosse muito elevada. Então os escribas responsáveis fizeram cópias honestas do material que eles tinham em mão. Assim, um texto majoritário surgiu desde o início. Isso aconteceu na área bizantina, a Ásia Menor, que foi para onde os manuscritos foram direcionados. Obviamente, também existiram muitas tentativas de corrupção do texto, mas isso aconteceu em bem menor número, comparando com as cópias bem feitas. Segundo, nós afirmamos com isso que a redação original nunca se perdeu. Ou seja, embora houvesse tentativas de corrupção do texto, principalmente no início, sempre houve cristãos com acesso ao texto original do Novo Testamento, com zelo pela preservação do texto do Novo Testamento. Podemos fazer um paralelo. Aliás, esse paralelo responde à pergunta inicial deste vídeo. Muitos cristãos hoje não conhecem o texto da família 35, nunca estudaram esses manuscritos, não sabem que existe um texto impresso, mas existe um grupo de cristãos que estuda e segue esse texto. Mas os cristãos em geral não estão desguarnecidos, nunca estiveram desde o início. Eles também têm acesso ao texto sagrado. E, embora entre duplo colchetes, indicando a não inspiração, o texto sagrado está até mesmo na Bíblia do texto crítico. E a esmagadora parcela dos cristãos ignora, despreza os colchetes. E raríssimas são as Bíblias que tiveram a triste decisão de retirar esses versos, como a BTX o fez. Apesar de o fato ser lamentável, trata-se de exceção. Portanto, a existência de um texto pior, criado só em 1881 por Hort, e que passou a predominar no mundo cristão, não indica que o texto melhor não existia e que não era reconhecido pela comunidade cristã. E como os manuscritos da família 35 são, de longe, o maior grupo de manuscritos existentes nos nossos dias e o maior grupo que sobreviveu com vasta distribuição geográfica, é possível deduzir que isso sempre foi uma realidade no mundo cristão. Portanto, achamos sensato concluir que o texto mais usado pelo mundo cristão, desde os apóstolos, desde o primeiro século, o texto majoritário que citamos no item 1, provavelmente foi o texto da família 35. Em resumo desse ponto 2, entendemos que os manuscritos da família 35 não foram descobertos somente depois de 2000 anos de história, como alguns sugerem. Ao contrário, eles sempre foram os manuscritos mais usados pela igreja. Deduzimos isso pela quantidade, pela distribuição geográfica deles, entre outros. Portanto, o texto original nunca se perdeu. E o texto bizantino só foi solapado, só foi derrubado nos dias de Hort, em 1881. Em que eles tentaram fazer essa divisão entre o que era inspirado por Deus e o que foi fruto dessa recensão, dessa revisão, dessa imposição por autoridade eclesiástica. Até hoje, os seguidores do texto crítico tentam insinuar que essa recensão alegada por Hort existiu, mas eles não conseguem citar nenhuma evidência. Contudo, eu entendo que o texto será restaurado com a demonstração da falsidade em todos os pontos da teoria de Hort, e a restauração do texto bizantino, a verificação de que os manuscritos da família 35 são com o melhor texto, é a maior família, ampla distribuição geográfica e os outros adjetivos que já explicitamos em vídeo próprio. Terceiro, nós afirmamos que os manuscritos mais antigos que sobreviveram, os manuscritos que foram encontrados nas areias dos desertos do Egito, não têm um texto igual à vasta maioria dos manuscritos que existiu no seu tempo, mas que não sobreviveu. Não tem um texto parecido com o
texto majoritário que citamos no item 1. Ou seja, esses manuscritos mais antigos que sobreviveram até os nossos dias não são representativos. Eles não representam a realidade do seu tempo. Então, por exemplo, um manuscrito que sobreviveu do século IV teria um texto diferente, não representa a realidade do texto da maioria dos manuscritos que existiram no século IV, mas que não sobreviveram. Aliás, afirmamos que esses manuscritos do Egito só sobreviveram porque foram deixados de lado, não foram usados. Presumimos que tenha sido deixado de lado pela péssima qualidade do seu texto. 4. Embora Alexandria tenha tido colonização grega, nós afirmamos que uma pessoa comum não lia grego no Egito. Então um manuscrito grego teria menos utilidade. Lembramos que os papiros do Novo Testamento mais antigos, considerados mais importantes, enfim, com pedigree, peso, para os ecléticos, os papiros P66 e P75, foram escritos, segundo Ernest Cadman Cowell, sílaba por sílaba e letra por letra, respectivamente. O copista sabia grego? Ele estava escrevendo ou desenhando? Seria a cópia feita por um analfabeto que resultou, na prática, em um número enorme de erros de todas as índoles, mais confiável que uma cópia feita por alguém que conhece a língua, com poucos ou nenhum erro? Um manuscrito sem variantes? Lembramos que esses erros dos manuscritos mais antigos são objetivos, inquestionáveis, estão lá para quem quiser ver. Não se trata da nossa opinião. O que eles tentam alegar é que seriam erros irrelevantes, variantes não significativas, não afetam a essência, mas, com a devida vênia, retire a mulher adúltera, retire o final de Marcos, retire o anjo ajudando Jesus, retire o tanque de Betesda e assim por diante. Não faria nenhuma diferença? Para nós, isso faz muita diferença. Ademais, nós afirmamos que nos primeiros séculos no Egito havia muitas heresias, principalmente pela presença dos gnósticos. Portanto, era um péssimo lugar para se fazer cópias sob esse duplo aspecto. Mas as areias dos desertos do Egito tinham as condições climáticas ideais para preservar os documentos, para preservar manuscritos, quente e seco. 5. Nós afirmamos que houve e há participação sobrenatural tanto nas cópias dos manuscritos como na ideologia do mundo acadêmico. É essa a forma como nos aproximamos das evidências, nossas pressuposições. Desejamos conhecer quais respostas teríamos com os seguidores do texto crítico para essas 5 perguntas formuladas. E se alguém tem alguma dúvida sobre a importância disso, perceba que está surgindo uma corrente na internet que eu considero perigosíssima. Algumas pessoas já estão propondo dividir o texto bíblico em 2 hierarquias. A primeira é a do texto genuinamente inspirado. Esse texto seria a palavra de Deus. O outro seria o texto que eles têm dúvidas sobre a inspiração, que está entre duplo colchetes nas Bíblias, já que não constam nos péssimos manuscritos do Egito. Para eles, esse texto do segundo caso não poderiam servir de base para respaldar a sã doutrina, pois eles têm dúvidas sobre a inspiração. Pode não ser palavra de Deus. Eu pergunto a você, seria errado concluir que o que está nas entrelinhas desse ensino é se a Bíblia é a palavra de Deus ou se ela contém a palavra de Deus? Esse é o caminho traçado pelas pessoas que defendem o indefensável. Defendem que os manuscritos com textos terrivelmente ruins, cheios de variantes, que são os manuscritos mais antigos, os manuscritos do Egito, os manuscritos alexandrinos, são os melhores, os mais importantes e com um grande pedigree. Se eles de fato são os melhores, então é impossível reconstruir o texto do Novo Testamento.
Não é possível conhecer o texto original, mas se eles são os piores, então podemos conhecer o texto original. Informamos que temos um livro sobre o assunto, Família 35, texto original do Novo Testamento, exposição de evidências. Deus preservou o seu texto e nós sabemos qual é. Obrigado e até o próximo vídeo.